Meus queridos, assim como a igreja foi avisada pela manhã, avisamos agora novamente. O reverendo Leandro, que já estava preparado para estar conosco neste domingo, foi acometido de uma virose, e aí ele já está melhor. Agradecemos a intercessão da igreja, mas como é transmissível, então achamos por bem que ele deveria permanecer em casa ainda este domingo. Deus permitindo, no domingo que vem estaremos todos juntos novamente. E por conta disso, o título da mensagem que está aí na tua liturgia, no teu boletim, não corresponde à mensagem de hoje, né? Se Deus permitir, ele pregará essa mensagem numa outra ocasião, mas hoje faremos a exposição do Salmo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar mais uma vez? Deus santo e querido, queremos pedir ao Senhor que, por tua graça e tua misericórdia, o Senhor continue falando conosco, desta vez pela exposição da tua palavra, Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações, de maneira tal que a boa semente encontre em nós terreno fértil e possa produzir a 100 por 1 na tua presença. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Salomão já dizia que a vida é feita de momentos bons e ruins. Tempo para rir e tempo para chorar, diz Eclesiastes 3:4.
há tempestades e há calmarias. Muitas vezes uma vem na sequência da outra, sem muita pausa para a gente se adaptar. Águas tranquilas proporcionam um velejar agradável, suave, um tempo de alegrias e de prazer. Águas agitadas, do outro lado, nunca são bem-vindas, porque não são prazerosas, mas são muito úteis para testar o nosso barco, ou melhor, para testar quem está no comando do nosso barco. Neste salmo, Davi fala um pouco das suas vitórias e também se lamenta pelas lutas que estão diante dele. Ele louva a Deus pelas vitórias passadas e clama a Deus pelas lutas presentes. E às vezes, essa é uma estrutura bastante comum nos Salmos, nem sempre a gente percebe que os Salmos têm mais de um tema, mas essa estrutura é muito comum nos Salmos e às vezes a gente pode até se perguntar, né? Mas como é que situações e sentimentos tão opostos são unidos e ligados num só poema, como se fossem uma coisa só? Ou seja, qual é a relação entre a primeira parte, em que ele louva a Deus pelas vitórias passadas, e a segunda, na qual ele clama a Deus quase desesperadamente pelos livramentos que agora ele precisa? Bom, a verdade é que parte da nossa capacidade de reagir às tribulações com fé são baseadas naquilo que temos já vivido com Deus no passado. É bonita a fé vibrante do novo convertido, mas um cristão já maduro tem a vantagem de uma fé experimentada. E o que significa uma fé experimentada, senão que ela já passou por diversas lutas? Como Deus não muda, aquilo que Ele tem sido para nós no passado é também uma garantia do que Ele será para nós no futuro. É disso que, em meio aos seus muitos lamentos, o profeta Jeremias fala lá no seu livro de Lamentações, onde ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança, o que me pode dar esperança. Alguma coisa lá atrás aconteceu, e agora eu preciso recuperar isso, para que a minha esperança se fortaleça. E de fato o salmista inicia este salmo narrando das vezes em que ele foi socorrido pelo Senhor no passado. Versículo 1 diz que ele clamou por socorro e o Senhor se inclinou e ouviu. Essa expressão, ou uma expressão que é mais comum ainda nos Salmos, mas que é muito parecida com essa, que é inclinou os ouvidos. Essa expressão inclinou os ouvidos aparece, só para vocês terem uma ideia, eu não contei todos, mas só para ter uma ideia: Salmo 17, 31, 49, 71, 78, 86, 116, é muito comum essa expressão. Deus inclinou os ouvidos. Tanto essa primeira que nós temos aqui, quanto essa segunda, que são muito parecidas, as duas significam dar atenção. Mais especificamente no nosso caso aqui, significa atender. Eu clamei e Deus atendeu. Deus ouviu no sentido de atendeu. Agora, repare na expressão aí, ainda no versículo 1, esperei confiantemente. Essa expressão tenta traduzir uma expressão hebraica que produz uma ênfase na ação. Algo como esperei e esperei, ou de fato esperei, alguma coisa enfática nessa expectativa, que pode ser interpretada tanto no sentido temporal, ele esperou durante muito tempo, quanto no sentido de intensidade, ele esperou com grande esperança. Em outras palavras, Davi havia clamado por um bom tempo, clamado e clamado, mas ele manteve a sua esperança viva, firme, sem desistir, até que finalmente Deus atendeu a sua oração. É esse o sentido. E ele descreve então esse livramento lá do passado com uma figura muito poderosa, muito marcante aqui no versículo 2. Ele diz que Deus o tirou de um poço de perdição
ou seja, uma cisterna muito funda, já sem água, mais ou menos como aquela que os irmãos de José o lançaram quando pretendiam matá-lo, lá em Gênesis 37, né? Uma cisterna que ele ficou lá e não conseguia sair sozinho, porque era muito funda, mas obviamente não tinha água. Na estiagem prolongada, que era comum naquela época, o fundo da cisterna podia chegar a se secar completamente, ou quase completamente, de maneira tal que ficava apenas um lamaçal muito fundo, no qual era impossível firmar o pé, tanto mais impossível era sair de lá. Ia ficar patinando, e quanto mais você pisasse naquela lama, mais você afundaria. Então, Davi está comparando essa situação com a própria situação dele. Foi de um buraco desse tipo que Deus me tirou, é o que Davi está dizendo. Mas não apenas isso, ele completa que Deus o colocou numa situação oposta, né? Deus me tirou desse buraco, dessa cisterna enlamaçada, e colocou meus pés sobre uma rocha. É o extremo oposto à situação. De um lugar em que ele não conseguia nem pisar com firmeza, talvez nem ficar em pé, agora ele pode ficar em pé com toda a firmeza, porque os seus pés estão sobre uma rocha. Ufa, que alívio! E se na hora do aperto nós abrimos a boca para clamar, já na hora do alívio, a nossa boca deve continuar aberta, mas desta vez para louvar. É isso que Davi faz, reconhecendo no versículo 3, que foi Deus quem lhe pôs nos lábios um novo cântico, que é um reconhecimento dele, de que o seu louvor era um fruto direto do agir de Deus na sua vida. E aqui não necessariamente no sentido revelacional, né, no sentido de inspiração. Deus me revelou um novo cântico, uma nova letra, uma harmonia, alguma coisa assim, mas mais no sentido mesmo dessa inspiração, dessa experiência comum mesmo a todos os crentes, de responder ao agir de Deus com gratidão e com louvor. É disso que ele está falando. Quando Deus agiu assim comigo, Ele pôs na minha boca um cântico de livramento, um cântico de louvor pelo livramento. E aí então no versículo 3 ele diz que louva e que o seu louvor faz com que muitos venham a temer e confiar no Senhor. Está louvando em voz alta mesmo, e tem gente ouvindo, e as pessoas então estão se voltando para Deus ao ouvir o seu relato musicado, né, a sua música, o seu louvor a respeito do que Deus havia feito. E Davi então se empolga e ele profere uma bem-aventurança, que muito nos lembra o primeiro salmo, né? O salmo primeiro também fala de bem-aventurado, o homem que anda nos caminhos do Senhor, né? No versículo 4 ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. E muitas vezes nós acabamos simplificando demais o conceito de bem-aventurança, de ser bem-aventurado, quando nós dizemos que é igual feliz. Algumas traduções, inclusive, fazem assim, algumas versões bíblicas, inclusive, traduzem assim, feliz. Mas não basta isso. Bem-aventurado, ou essa expressão, né, de bem-aventurança, ela é mais do que um simples enunciado, mais do que uma simples afirmação. Essa pessoa é feliz. A ideia normalmente a bem-aventurança normalmente tem a função de estimular os demais a olharem para aquele que está sendo apontado como bem-aventurado e imitá-lo. Então, bem-aventurado é colocar realmente os holofotes sobre aquela pessoa e dizer: veja o que Deus está fazendo. Faça como essa pessoa, seja como essa pessoa, para que você se una àqueles que são bem-aventurados. É sempre nesse contexto que o salmista declara que alguém é bem-aventurado. É no sentido realmente de convocar todos aqueles que estão ao redor a olharem para o bem-aventurado, ou seja, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que se afastam dos arrogantes, para aqueles que se afastam dos falsos, né? Da falsidade, como ele diz aí. Ele está dizendo: olhem para eles, ouçam os seus louvores de gratidão,
Busquem imitar os seus passos, o seu caminho, a sua vida com Deus, o seu procedimento justo. Bom, diante de tantas maravilhas operadas pela mão de Deus, diante da forma como Ele conduziu o seu povo, a conclusão de Davi no versículo 5 é que o Senhor é inigualável, não há ninguém igual a Deus e que as suas bênçãos são incontáveis, né? Olha, ninguém que possa igualar-se contigo. Eu quisera anunciar as suas maravilhas, mas elas são mais do que se pode contar, são incontáveis, não tem como. E assim então, olhando para essa graça inumerável, Davi não tem alternativa senão compartilhar sobre o seu Deus gracioso com os seus irmãos no ajuntamento do seu povo, né? No versículo 9 até o 10, ele vai falar aí: proclamei as boas novas de justiça, jamais cerrei os lábios, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi a tua graça e a tua verdade, né? Então, a única resposta possível, diante de ter sido tão abençoado por Deus, diante de ter recebido inumeráveis bênçãos do Senhor, livramentos incontáveis, ele tem que abrir a boca, ele tem que falar. Não dá para deixar escondido lá no coração aquilo que Deus fez. É preciso expressar em voz alta para todos, né? E ele, nesse trecho, inclusive, indica aqui a sua audiência, né? Ele fala na grande congregação no versículo 9 e no versículo 10 também, né? Ou seja, no ajuntamento do povo de Deus, ele vai se levantar e vai contar tudo aquilo que Deus tem lhe feito. Não vai esconder a graça e a verdade que Deus tem concedido a ele. Assim como na frase famosa de Tiago, a fé sem obras é morta, eu diria que a gratidão sem louvor é morta. Ou, no mínimo, está seriamente enferma. Uma gratidão que fique calada no oculto do coração, lá no fundinho da nossa mente, é completamente descabida, inapropriada, inconveniente. A gratidão verdadeira é sempre incontida, ela sempre encontra algum momento para aflorar, para brotar e se manifestar publicamente, externamente. E é isso que o salmista faz. Ele expressa em alta voz a sua gratidão ao Senhor diante de todos que estão dispostos a ouvir. Agora, na alma daquele que louva ao Senhor, há também um profundo desejo de que o seu louvor a esse Deus inigualável ecoe no coração de outras pessoas. Ele não está apenas contando o que Deus fez, porque é muito bacana contar. Ele quer que isso transforme aqueles que estão ouvindo. Seja aos colegas, amigos e parentes incrédulos, seja aos irmãos e irmãs na fé, é preciso anunciar que o Senhor tem sido bom conosco. Anunciar que a sua misericórdia tem nos sustentado, anunciar que o seu braço forte tem nos livrado, que a sua graça tem nos perdoado, que a sua sabedoria tem conduzido nossos passos por um mundo tão confuso. Se você é crente, então você tem algo, você tem muito a dizer sobre as maravilhas que Ele tem operado na sua vida. Você tem o que falar. E por favor, não me entenda bem. Eu não estou aqui falando de dominar técnicas de evangelismo. Eu não estou falando de conhecimento de teologia sistemática, de decorar versículos-chave. Sequer aqui tem a ver com ser introvertido ou extrovertido, tímido ou comunicativo. A questão é muito mais básica do que isso. O Senhor Deus tem operado na sua vida. E você não pode deixar de contar aos outros o que Ele tem feito. É simples assim. É como se calar diante daquilo que Deus faz, é como se nós estivéssemos, se fosse possível, né, roubado um pouco da glória devida ao nome do Senhor.
como se nós tivéssemos defraudado o nome do Senhor do louvor que é merecedor. É muito sério. Mas Davi não cai nesse erro. Ele, na verdade, se apresenta diante do Senhor, aí no versículo 6, confessando que o próprio Deus abriu os seus ouvidos. E aqui ele usa um verbo estranho para esse fim. Esse abrir aí tem mais a ver com cavar, como cavar cisternas, por exemplo. Não é um abrir muito comum para pensar num ouvido sendo aberto. Então é uma forma exagerada de dizer que Deus abriu completamente o seu entendimento e inclinou o seu coração, o coração de Davi, para ouvir a sua palavra. Deus realmente abriu os ouvidos do entendimento do coração de Davi. Portanto, versículos 7 e 8 aí, ele vai falar que a sua presença ali, diante do Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, na presença, na congregação dos santos, a sua presença ali era resultado direto do agir de Deus. Se foi Deus que abriu os meus ouvidos, Davi está dizendo, então todo o mais que decorre de ter ouvido a palavra de Deus, também decorre primeiro do agir de Deus e não de mim mesmo. Foi Deus que abriu os meus ouvidos e por isso, diz Davi, eu estou aqui. E então ele se apresenta, Eis aqui estou, versículo 7. Versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a sua lei. Proclamei as boas novas de justiça. Não ocultei no coração. Tudo isso que ele está dizendo, que ele faz, parte daquilo que Deus fez. Davi não está contando vantagem. Ele não está mostrando o quanto ele é mais espiritual do que todo mundo que está ouvindo. Não é para isso que serve testemunho, não é para isso que serve compartilhar das bênçãos de Deus. Ele reconhece que foi o Senhor que agiu primeiro e tudo mais no relacionamento dele com Deus dependeu, partiu, se fundamentou naquele agir inicial de Deus, abrindo, escancarando os seus ouvidos para a sua voz. Então ele diz que a presença dele, ele está ali, presente como resultado do agir de Deus. Ele fala do seu desejo de fazer a vontade de Deus como resultado do agir de Deus. Ele fala da lei divina plantada no seu coração como resultado do agir de Deus. A sua existência era resultado direto do decreto divino, da história do povo de Deus escrita pelo próprio Deus. Um livro está escrito a meu respeito. Agora, se você na nossa leitura inicial prestou atenção, você deve ter estranhado um pouco essa história de que Deus não quer sacrifícios, Davi menciona isso como se fosse alguma coisa muito natural, Sacrifícios e ofertas não quiseste, versículo 6. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Se bem que eu e vocês podemos até achar muito normal, muito natural isso que ele está falando, talvez até óbvio. Afinal de contas, nós vivemos na nova aliança. Jesus já veio, já apresentou-se a si mesmo como sacrifício agradável a Deus, entregou sua própria vida como oferta a Deus pelo nosso pecado. Acabamos de celebrar isso ao participar da ceia. De fato, não há mais lugar para sacrifícios e ofertas pelo pecado. Pelo contrário, a morte de Cristo na cruz foi ela mesma o sacrifício final e suficiente oferecido a Deus de uma vez por todas lá na cruz do Calvário. O Espírito de Deus inspirou um livro inteiro, o livro de Hebreus, falando sobre como Jesus ofereceu de uma vez para sempre um único sacrifício pelos pecados. E inclusive, o autor lá da carta aos Hebreus, no capítulo 10, cita esse trecho do Salmo que nós estamos lendo, para comprovar que por esta única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre todos os que têm fé nele. Mas lembre-se, o Salmo foi escrito lá na antiga aliança. Não tinha aos Hebreus, não tinha Paulo, não tinha os evangelhos, pelo contrário, o Senhor Deus havia feito Moisés escrever um livro inteiro
sobre os sacrifícios e as ofertas pelo pecado. Livro de Levítico, fora essas mesmas instruções também em Êxodo e até em uma parte de Números, Deuteronômio. Então, a pergunta volta a ter sentido, não é? Como assim Davi chega agora e afirma publicamente que o Senhor não quer sacrifícios e ofertas? Acontece que mesmo na antiga aliança, os sacrifícios não eram como rituais mágicos que apaziguam um Deus irado. Os hebreus, pelo menos os hebreus fiéis, né, os israelitas fiéis, sempre entenderam que os sacrifícios não serviam para alimentar o Senhor, como os pagãos levavam os seus sacrifícios para que seus deuses comessem, de maneira alguma. E também eles sempre entenderam que os sacrifícios não serviam para enganar a Deus. Quando o sacerdote impunha as mãos sobre os sacrifícios, transferindo, por assim dizer, o pecado, a culpa do pecado para o animal que ia ser sacrificado, nenhum israelita, pelo menos daqueles fiéis, nenhum deles chegou a pensar que o animal sacrificado era culpado dos pecados. Ele sabia que a culpa era dele. E se ele sabia, Deus também sabia. Então os sacrifícios não serviam para enganar Deus. Eles eram parte do pacto pelo qual Deus aceitava o sacrifício substitutivo do animal pelo pecado do povo. E qual o objetivo desse sistema sacrificial todo? O objetivo era trazer um povo perdoado em adoração diante do trono do seu perdoador. Não foi esse o objetivo de Deus ao ordenar a Faraó que libertasse o seu povo para ir ao deserto, para que me adorem? Não é isso que Pedro diz ser o propósito do Senhor ao eleger e remir uma nação santa e um reino de sacerdotes? Ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que é para que a igreja proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a adoração ao Senhor o final de tudo, o objetivo final de tudo. Portanto, de fato, os sacrifícios não são aquilo que Deus quer. Davi, obviamente, estava correto. O que Deus quer, ou para usar a expressão de Jesus lá em João 4:23, o que Deus busca. Eu não me lembro de nenhuma outra vez na Bíblia em que se diz que Deus busca alguma coisa. É só ali. E o que é que Deus busca? Diz Jesus: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os sacrifícios, então, eram o meio para um fim. Que seu povo pudesse comparecer diante dele com um novo cântico de adoração em seus lábios, pela graça, pela bondade, pelo poder, pela misericórdia do Deus que os tinha perdoado. Até mesmo o supremo e suficiente sacrifício de Jesus foi assim, um meio, de fato, o único meio pelo qual Deus podia ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O meio pelo qual aquela multidão vinda de todas as tribos, povos e raças, que João vê lá no Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. O sacrifício de Jesus foi o meio pelo qual aquela multidão inumerável podia agora se reunir em adoração diante do trono de Deus e do Cordeiro. Então Davi não está errado mesmo no seu insight aqui. Deus sempre esteve muito mais interessado no louvor dos seus lábios do que nos seus sacrifícios. Afinal, Ele mesmo já havia providenciado o sacrifício, aquele que só seria oferecido 1 milênio depois de Davi, mas que seria eficaz para todos os que Deus abriu os ouvidos para ouvir o Evangelho e crer. Seja Abel, Davi, Saulo, Alceu ou qualquer um de nós que crê no Evangelho. Pois bem, a parte final do Salmo, a segunda parte do Salmo, do versículo 11 ao 17, faz aquela mudança no tom que eu tinha mencionado no início, da gratidão efusiva e alegre para o clamor aflito. Fica muito claro que, a despeito dos livramentos do passado, o presente do salmista
era de novo de angústia e de aperto. Então, ele clama ao Senhor, como se Deus mais uma vez estivesse retendo a sua misericórdia, né? No versículo 11 ele diz: não retenhas de mim, Senhor. Isso já nos sugere que de fato a sensação dele é que Deus estava retendo, ou seja, não estava dispensando a sua misericórdia, né? É como se a graça e a verdade do Senhor que ele menciona aí no versículo 11 o tivessem abandonado. É como se ele tivesse voltado àquela situação inicial da qual ele apenas tinha lembrança lá atrás. Então, se antes eram as maravilhas do Senhor que eram incontáveis lá no final do versículo 5, agora no versículo 12, o que são incontáveis são os males que o cercam, as suas iniquidades que o alcançam, ou seja, o castigo das suas iniquidades, ou as consequências das suas iniquidades que o estavam alcançando. Mais do que os fios de cabelo na minha cabeça. Não é à toa que o coração dele desfalece, ou seja, o seu ânimo desaparece completamente, a sua fé fraqueja. Conforme o Senhor Deus novamente parece demorar demais, ele clama repetidamente. No versículo 13, ele diz: praza-te, Senhor, ou seja, não atrase em livrar-me. Dá-te pressa, se apresse, Deus. Lá no finalzinho, no versículo 17 também, ele diz: não te detenhas. É a mesma situação de novo. Davi está clamando, está apertado numa situação terrível, mas o seu clamor não é ouvido. Ou pelo menos parece que Deus está demorando demais para agir. E ele relata então que os seus adversários querem a sua morte, se alegram com a sua ruína, celebram a sua queda. Tem até quase que um tom cômico aqui, né? Bem feito, quando eles dizem isso ali no versículo 15. Talvez seus adversários, seus inimigos, para usar a metáfora que ele já tinha usado, né? Talvez eles tenham empurrado ele de volta lá para aquele poço cheio de lama. Então Davi está ali, incapaz de defender a si mesmo, incapaz de se erguer do buraco, e ele ora para que os seus adversários sejam envergonhados e perturbados. Ou seja, que eles sejam decepcionados nos seus propósitos e nos seus anseios. Eles querem que Davi seja arruinado, eles querem que ele morra. Então, que eles sejam frustrados, Senhor, que eles se envergonhem, né? Que eles sejam decepcionados nos seus propósitos ao ver o Senhor livrando Davi mais uma vez. Então, os adversários dizem: bem feito, mas felizmente o salmista tem outras pessoas para ouvir, tem outras vozes mais edificantes para ouvir nesse momento. E ele procura então a companhia daqueles que se alegram no seu Deus. Ele se cerca daqueles que buscam também, como ele, a face de Deus, e se ajunta aos que, como ele, magnificam, engrandecem o nome do Senhor. No versículo 16 aí faz esse contraste, né? Os adversários dizem: bem feito, mas no versículo 16 há aqueles que dizem sempre: o Senhor seja magnificado. Então ali, na mesma congregação, onde ele antes tinha anunciado, né, dado o seu testemunho de gratidão, de louvor, pelas maravilhas do Senhor, pelos livramentos do Senhor, edificando a fé daqueles que o estavam ouvindo, agora de novo ele volta àquele lugar, não como aquele que vai edificar, mas aquele que está precisando ser edificado. Então ele retorna para a congregação, para a grande congregação, mas dessa vez para ouvir. E ali ele encontra então irmãos de fé, ali ele encontra lábios louvando, e ali ele pode renovar o seu ânimo e a sua confiança em que o Senhor continua sendo, diz ele no final do Salmo, o seu amparo e o seu libertador. Então sim, meus irmãos, o poço é fundo e o tremedal de lama continua bem ali.
Os adversários ainda festejam animados a derrota dele, e o Senhor parece não agir no tempo apropriado, mas a certeza da fé está bem presente. Diz o salmista: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Essa experiência, meus irmãos, de altos e baixos do salmista, nos ensina também como os livramentos do passado alimentam a nossa fé para aguardarmos livramentos futuros. Não apenas os livramentos que nós experimentamos pessoalmente, mas também aqueles que compartilhamos com os nossos irmãos e irmãs na fé. Ou seja, muitas vezes eu não tenho, na minha própria experiência, aquele livramento que poderia ser relembrado e assim me fortalecer. Mas o meu irmão tem, a outra irmã tem, aquela outra família já passou por algo parecido. Então os livramentos do passado não são só aqueles que eu experimentei na minha história, mas são todos os livramentos que todos os santos receberam em toda a história. Quando atravessamos as nossas tribulações, quando enfrentamos as nossas lutas em comunidade, somos fortalecidos e fortalecemos, contando uns para os outros aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Num momento, a alegria da libertação divina foi compartilhada com os irmãos. No outro momento, a expectativa da libertação divina foi alimentada pelo convívio com os irmãos. É assim que funcionou para Davi, é assim que Deus quer que funcione para cada um de nós. A caminhada cristã nunca é percorrida a sós, sozinho, isolados, cada um por si. É sempre na comunidade da fé que nós edificamos uns aos outros, que nós dividimos a carga. Como Paulo diz, que nós choramos com os que choram e rimos com os que riem. Agradecemos a Deus não apenas pelo que Ele faz para nós, mas pelo que Ele faz para nós. Clamamos a Deus não apenas por aquilo que nos aperta e aflige, mas que nos aperta e aflige. E assim acumulamos experiências com Deus, como comunidade da fé, como família de Deus, como povo do Senhor. No final das contas, como diz o salmista no último versículo, nós somos todos pobres e necessitados. E uma das formas com que o Senhor cuida de nós é através da família da fé. Quero terminar com algumas aplicações, meus irmãos. Em primeiro lugar, não permita que as suas tribulações presentes apaguem o seu louvor e a sua gratidão ao Senhor. Às vezes o tempo difícil faz com que nós fechemos os nossos lábios e deixemos de louvar ao Senhor. Mas isso só nos enfraquece mais ainda. Não permita isso. Mantenha sempre o louvor nos seus lábios, mantenha sempre o seu coração repleto, cheio das lembranças daquilo que o Senhor fez, na sua vida própria, na vida dos irmãos, na vida do seu povo registrada nas Escrituras. O louvor é essencial. Mantenha sempre em mente que Ele retirou você do tremedal de lama do pecado, da areia movediça da morte, e colocou seus pés firmados na rocha que é Cristo, seu Filho. Então, se tudo mais faltar, esse livramento você precisa ter muito claro no seu coração, porque Ele traz essa certeza inabalável do amor de Deus por você. Então lembre-se sempre, o Evangelho não é algo que nós precisamos ouvir para irmos para a igreja ou para nos convertermos. O Evangelho é algo que nós precisamos todo dia. A ceia do Senhor é Jesus parando a nossa agenda para que nós nos assentemos e enxerguemos o Evangelho bem diante do nosso nariz. Em segundo lugar, não retenha o seu louvor para si mesmo.
Não fique quietinho a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, das bênçãos que Ele tem derramado. Não, abra a boca, fale, cante, escreva. Abra a boca para que a fé de outras pessoas seja fortalecida também. Este é o plano do Senhor para a sua vida, para a nossa comunidade. Hoje em dia as pessoas são ensinadas a compartilhar apenas o seu sucesso, e isso até pode impressionar muitos incrédulos, mas muitas vezes as Escrituras nos falam desse testemunho das lutas também. E o Espírito Santo usa o testemunho da fé que persevera na tribulação para marcar as pessoas. Pense no efeito do testemunho de Estevão sendo apedrejado na consciência de Saulo, que estava assistindo tudo. E pense naquilo que acontece na vida de Saulo logo em seguida. Talvez você já tenha tido essa experiência de visitar alguém muito enfermo, uma enfermidade crônica, quem sabe terminal, e essa pessoa crente, no leito do hospital, numa UTI, e ela só tem palavras de louvor ao Senhor. E aí você percebe que o testemunho dela te impactou mais do que aquele outro irmão, que também falou a respeito das bênçãos do Senhor, mas numa outra situação, naquela primeira de Davi, em que as coisas estavam indo muito bem. É bênção, mas que testemunho poderoso é o daqueles que, ainda que esmagados pelas circunstâncias, mantêm a sua fé íntegra. Não pense que Deus quer usar apenas suas vitórias para edificar os seus irmãos. Pelo contrário, muitas vezes as nossas lutas e até as nossas derrotas podem ser um testemunho muito mais eficaz da fidelidade do Senhor e daquilo que é a fé verdadeira. E uma aplicação muito prática para esse começo de ano. Se você está em lutas e tribulações, então participe dos nossos grupos familiares. Na nossa igreja nós temos alguns grupos que se reúnem nas sextas-feiras, nos lares dos irmãos, e é o momento em que nós temos a maior oportunidade de dividir as nossas lutas, de ouvir o testemunho de fé dos irmãos, de reconhecer a nossa luta na luta do outro, na vida do outro também, ou de ouvir de irmãos que passaram por algo parecido, como o Senhor os livrou, e assim nos animar. Se você pode, não deixe de participar das reuniões nos lares. Já se você tem vitórias para contar, então não deixe de participar dos grupos familiares. Divida lá com os irmãos os seus triunfos na presença do Senhor. Haverá certamente alguns ali que precisam perseverar até que as suas vitórias cheguem também. E eles precisam ouvir de você que o Senhor é bom e Ele realmente faz essas coisas. Eles precisam ser animados pelo teu testemunho, para que eles possam encher os seus corações de motivos para louvar ao Senhor, mesmo que eles estejam passando por tempestades, numa situação ou na outra. Se você pode, não deixe de participar desses encontros, são preciosos. No nosso culto público, no nosso culto solene, nós não temos espaço para essas coisas, mas nós reservamos esse espaço para esses encontros preciosos dos irmãos na comunhão. Então, se você pode, não deixe de participar. Faça, quem sabe, eu e você sabemos que aquele negócio de ir para a academia não vai funcionar mesmo, né? Então, marque isso como meta para 2025, tá bom? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse propósito. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 135.